Olá, queridos irmãos, que alegria! Estamos juntos mais uma vez, mais uma oportunidade de falarmos das coisas do Senhor. E nessa classe tão preciosa, com gente tão especial, falaremos hoje sobre 3 assuntos que são de grande importância para a nossa vida cristã. Primeiro assunto, batismo. Ei, o que é isso? Segundo assunto, ceia do Senhor, ou ceia memorial, um assunto maravilhoso. E o terceiro, igreja, essa coisa tão preciosa que nós amamos e temos a alegria de fazer parte. Vamos lá, sem mais delongas, eu quero ir direto ao assunto com você e hoje você vai sair daqui muito edificado, você vai terminar essa lição com o seu coração cheio de alegria e recebendo uma direção da parte de Deus. Quero convidar você a ficar atento, ouça a voz do Espírito Santo e vamos, como temos feito sempre, respondendo algumas perguntas. Essas perguntas são perguntas que você depois vai fazer a sua avaliação de aprendizado e você responderá as perguntas que eu já estou respondendo aqui e você vai responder no questionário abaixo, tá bom? Vai dar tudo certo, tenho certeza que você vai reter 100% desse conteúdo maravilhoso que vem de Deus. Quero começar, tema batismo. Afinal de contas, o que é batismo, gente? Batismo é um termo, é uma palavra grega, baptizo. Essa palavra, lá no original, no grego, significa mergulho. Então, só entendendo o que significa a palavra batismo, que é mergulho, dá para a gente entender que algumas religiões e até mesmo algumas denominações, eles tratam o batismo como algo que não é batismo, não é mergulho, é jogar aquela famosa aguinha na cabeça, chamado de aspersão, aonde vai se aspergir água sobre alguém. Não, isso não é batismo. Batismo é mergulhar. Então, agora a pergunta é: o que significa esse mergulho? Ah, queridos, é um significado maravilhoso, porque o nosso Senhor Jesus, ele foi sepultado e ele passou 3 dias sepultados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O batismo é essa experiência, significa que quando a pessoa é imersa completamente na água, é como se ela tivesse descido à sepultura, morreu. Aquela natureza pecaminosa, perversa, maligna, morre ali. E quando ela é levantada das águas, o que significa ressurreição. Então, é como se a pessoa fosse sepultada e de repente ela fosse ressuscitada dos mortos, assim como aconteceu com Jesus. Por isso, queridos, nós entendemos que batismo é morrer, para o mundo e nascer para Cristo. Claro que é uma experiência simbólica. A pessoa não vai morrer ali. Ela morreu quando? Quando ela entregou a sua vida a Cristo. Quando ela viveu a regeneração. Quando ela foi transformada pelo Senhor. No dia em que Jesus a resgatou. Nesse dia ela renasceu, porque morta ela já estava em seus delitos e pecados. Mas nesse dia ela nasceu para Cristo. E aí, no dia do batismo, onde está todo mundo ali, é um ato simbólico maravilhoso. E aí vem uma segunda pergunta: crianças devem ser batizadas? Olha, a Bíblia vai dizer que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, um princípio para o batismo é crer que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que nós estávamos mortos. Então, batismo, queridos, é mais do que um ritual vazio. É uma ordenança de Jesus. Para quê? Para testemunho de que nós fomos regenerados. E um bebê, ele não tem consciência, ele não pode viver o arrependimento. Só pode se batizar quem se arrependeu dos seus pecados e quem mudou de vida, quem agora tem uma nova vida. Essa pessoa deve passar pelas águas, porque agora ela é uma pessoa que está vivendo para Jesus.
ela morreu para o mundo, para o pecado, pela sua própria vontade. E agora ela vive para Cristo. Então, uma pessoa não pode, um bebê, uma criança muito pequena, não pode ser batizada por dois motivos. Primeiro, porque o batismo que se faz aí é jogando água na cabeça. Isso não é batismo. Segundo, não pode, por quê? Porque ela não tem arrependimento, ela não nasceu de novo, ela ainda é a mesma pessoa que nasceu da barriga da mamãe. Ela não viveu a experiência de se converter. Então, por isso, nós em nossa igreja batizamos apenas adolescentes. Crianças nós não batizamos, não fazemos o pé do batismo, que é batismo de crianças e bebês. Batizamos adolescentes de 12 anos para cima. Por quê? Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi ao templo e conversou com os doutores da lei. Por isso, pegamos essa idade simbólica de 12 anos. Uma outra pergunta: se o batismo não salva, por que devo ser batizado? Olha, em Lucas 23:43 vai falar sobre um homem. Esse homem foi um ladrão, uma pessoa terrível, que viveu uma vida completamente errada. Porém, no dia que ele estava lá de braços abertos na cruz, ele ouviu Jesus e ele ali se converteu, foi transformado por Cristo. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aquele homem não foi batizado. Por que isso, gente? Porque batismo não é para salvar. Batismo é para testemunhar para todos, para a sua família, seus amigos, para a sociedade. É para testemunho de que eu morri e ressurgi com Jesus. Por isso, queridos irmãos, o batismo ele não serve para salvação, ele serve para testemunho. E por que eu devo ser batizado então? Eu devo ser batizado porque eu sou obediente ao meu mestre, ao meu Senhor Jesus, que disse que nós devemos ser batizados. O batismo também, ele é a condição para fazer parte da igreja de Jesus, a igreja dos salvos. Ou seja, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós entendemos que a igreja é formada por pessoas batizadas. Para fazer parte da igreja tem que ter sido regenerado, passado pelo batismo, testemunhado do que é Jesus em sua vida, e aí sim essa pessoa passa a congregar numa igreja. E o que é congregar numa igreja? Ela, nessa igreja, ela vai ter a oportunidade de ceiar. A ceia, já estamos no nosso segundo assunto. A ceia é uma experiência coletiva. Gente, na Bíblia não existe nenhuma menção, em nenhum momento da Bíblia, de que um apóstolo, algum dos pastores, levou ceia para algum doente, ou tenha levado ceia para alguém. A gente não leva ceia para ninguém porque isso não é bíblico. Isso é um costume de algumas igrejas, até algumas igrejas pentecostais, algumas igrejas também que nem são pentecostais, mas que tem esse costume que não é bíblico. Na Bíblia, nós nos reunimos para tomar a ceia do Senhor. E afinal de contas, o que é uma ceia? O que é a ceia do Senhor? Irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, vai dizer: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que coisa linda, né, meus irmãos? Então, o que é a ceia? É lembrarmos, é uma memória, memorial. Ceia é lembrarmos do que aconteceu com Jesus. Por que temos que tomar ceia frequentemente? Para não nos esquecermos. Porque Jesus, ele não estava brincando quando ele foi para a cruz. Não foi uma experiência comum e banal, não. Foi alguém santo, alguém que não tinha pecado, que morreu, que sofreu em meu lugar. Por isso, precisamos sempre relembrar. E quando o crente não relembra, não participa da ceia, primeiro, ele está desobedecendo, ele está fazendo algo errado. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem. A ordem é, as ordenanças são duas: ceia e batismo. Então, primeiro o batismo e depois a ceia. Quem deve tomar a ceia? Olha,
A ceia é uma experiência para quem é crente, para quem foi regenerado, para quem foi batizado. Essa pessoa tem uma vida com Deus, ele anda com Deus. E quando ele toma a ceia, ele anuncia para todos que Jesus morreu, ele ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Que coisa preciosa, meus irmãos. Eu quero convidar você a estar atento a essas palavras maravilhosas. Por que eu não posso faltar um culto de ceia? Gente, quando uma pessoa vive em desobediência, não é o pastor que manda ninguém tomar ceia. Não é a igreja como instituição, mas é o próprio Jesus. Quando Jesus nos traz uma direção, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos obedecer. Olha, entre obedecer o seu patrão e Jesus, quem que é melhor? Entre obedecer a sua família e Jesus, quem que é melhor? E em vez de obedecer, às vezes, a nossa vontade de ficar em casa com preguiça e Jesus, o que é melhor? Precisamos obedecer a Cristo. E Cristo nos chama a tomar a ceia frequentemente. Todos os meses em nossa igreja nós tomamos a ceia, assim como as igrejas evangélicas que têm esse entendimento. Ceia é uma ordenança e o Senhor mandou e nós precisamos obedecer. Olha, último assunto de hoje, já estou virando aqui a nossa página, já está acabando o nosso bate-papo, mas não poderemos deixar de falar sobre esse tema tão importante chamado igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? A igreja, meus irmãos, é um grupo de pessoas regeneradas que se reúnem para cumprir a missão dada por Jesus, que é o Senhor da igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus. Quem fundou a igreja? Jesus. Quem cuida da igreja? Jesus. Quem sustenta a igreja? Jesus. Ele é o dono da igreja, ele é o noivo. Glória a Deus, aleluia. É ele quem cuida da igreja. Claro, Jesus deixou oficiais para o serviço na igreja. E esses oficiais são dois tipos de oficiais. A Bíblia fala sobre o diácono e a Bíblia fala sobre o pastor. Olha, a palavra diácono significa, a palavra diácono é diaconia, que significa trabalho, serviço. Aqueles homens que cuidam da igreja, que zelam pela igreja, que trabalham na igreja, que fazem tudo para que a coisa funcione na igreja, são os diáconos. E aí tem uma outra palavra, aliás, tem 3 palavras que significam o exercício do ministério pastoral. Essas 3 palavras é a própria palavra pastor, é a palavra presbítero e é também a palavra bispo. Essas 3 palavras significam a mesma coisa, pastor. O presbítero é o experiente, o experimentado. O bispo é quem governa e o pastor é quem cuida. Essas 3 palavras significam apenas uma função, que é a função de pastorear. Então, tem 2 oficiais na igreja de Jesus, o diácono e o pastor. A palavra pastor tem 3 sentidos: pastorear, cuidar, presbítero, que é experimentado, experiente, e também bispo, o que governa, o que orienta. Queridos, é uma alegria. E agora a pergunta é: para onde vai a igreja? A igreja vai para onde? Irmãos, o livro de Apocalipse, ele vai nos dizer que a igreja é a noiva do Cordeiro. E essa noiva, ela é linda, ela é santa, ela é sem rugas, sem máculas. A noiva é perfeita, a noiva não tem nenhum defeito. E aqueles que eventualmente têm defeito é porque eles não são noiva. Eles estão lá dentro como joio no meio do trigo, mas eles não são noiva. Aqueles que realmente são igreja, eles frutificam, eles têm o fruto do Espírito com todas as suas características: mansidão, paciência, domínio próprio. Queridos, é a Bíblia que diz que nós, quando somos regenerados, nós passamos a viver para Cristo. Não existe crente carnal. Existe gente que acha que é crente e é carnal, porque o crente, ele é espiritual. O crente tem o fruto do Espírito, ele é a noiva. A noiva é perfeita, pura, santa. E essa noiva vai morar no céu quando o noivo vier. E ele vai, e haverá um encontro. Por quê? Preste atenção. As pessoas que já tiverem morrido,
Quando Jesus vier, eles vão ressuscitar. Por isso que diz que a porta do inferno, inferno é Hades, significa sepultura. A porta da sepultura não prevalecerá contra a igreja, porque quem for igreja que estiver enterrado, a porta da sepultura vai se abrir e essa pessoa vai ressuscitar e vai se encontrar com Cristo na glória. Isso é maravilhoso, isso é perfeito, e ali será as bodas do Cordeiro. Ali, queridos irmãos, vai ser o casamento, e Cristo e a igreja vão reinar para sempre na Nova Jerusalém, que é a morada do Altíssimo. Um tempo maravilhoso. Então, afinal de contas, para onde vai a igreja? A igreja vai para as bodas do Cordeiro, reinar com Cristo no céu. E a última pergunta desse nosso bate-papo maravilhoso de hoje é: como deve ser a disciplina na igreja? Olha, se eu disse que a igreja é santa, que é pura, que é sem mácula, que é sem ruga, ela é disciplinada. As coisas têm a norma de Deus. Então, veja, existem 3 tipos de disciplina. Preste atenção. Olha, a Bíblia vai dizer que Deus ama quem Ele disciplina. Um pai ama, por isso disciplina. Uma igreja onde não tem disciplina não tem amor. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas fulano foi disciplinado. Essa igreja não ama, não? Ué, é porque ama que disciplina. A disciplina é uma experiência de amor. O fácil é passar a mão na cabeça. O fácil é fingir que nada está acontecendo. Mas tratar dos problemas com seriedade para que essa pessoa siga a sua trajetória com Deus. Até mesmo dizer para a pessoa que ela está em pecado. Que se ela continuar assim, ela vai ser considerada uma não crente. Porque crente não faz certas coisas. E quando faz, eventualmente, que toma um tropeço, quando ele ouve, ele se arrepende. Ele retorna ao seu caminho com humildade. A pessoa que não aceita a repreensão, ele não é igreja. Ele é um bode que está misturado com as ovelhas. Ovelha de verdade, ela é obediente. Ela aceita a disciplina. Vamos lá? Existem 3 formas de disciplina. Primeira disciplina é a preventiva. É quando o pastor ensina, orienta, prega. É quando damos as orientações do caminho correto. Segundo tipo de disciplina é a disciplina corretiva. É quando já houve um erro, houve um pecado, houve um escândalo. E ali essa pessoa entra num processo de tratamento. Ela tem que ser resguardada, ela tem que ser retirada do foco, ela tem que ficar protegida, tem que receber orientação, tem que ter um tempo de arrependimento, reflexão, né? E assim ela poder vencer. E o último tipo de disciplina, que é bastante difícil, é a chamada disciplina cirúrgica, onde aquela pessoa ela é retirada do meio da igreja. Ela é retirada, ela não pode mais participar. Por quê? Porque ela está em pecado não confessado. Essa pessoa, quando ela recebe a disciplina cirúrgica, a gente observa. Se ela desviar de vez, for embora, nunca mais voltar, significa que ela nunca foi igreja. Agora, se ela passar um tempo, ela ficar triste, ela se arrepender e ela voltar, ela pedir perdão, pedir para voltar para a igreja, é porque ela era um crente que estava no processo de santificação, estava sendo ajustado, tomou essa disciplina, ficou fora um tempo e aí depois voltou completamente arrependida, tratada pelo Espírito Santo. Ah, queridos, que alegria! 3 assuntos maravilhosos. Primeiro assunto, batismo. Por que devemos ser batizados? Porque Jesus mandou. Olha, rapidamente, deixa eu contar uma história. Eu fui professor da classe de novos crentes, quando eu era ainda, nem era seminarista. Certa vez, um irmão muito querido chamado Jorge, lá na Igreja Batista da Praça Cruzeiro, eu perguntei para ele: você já foi batizado? Ele falou: já, numa igreja dessas aí, neopentecostal. Eu falei: como é que foi seu batismo? Ah, eu caí endemoniado e o demônio não saía de jeito nenhum. Um obreiro pegou um balde d'água e falou assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando jogou aquele balde d'água em mim, eu tomei um susto e o demônio saiu. E aí eu dando aula de batismo para ele, falou assim: mas eu quero ser batizado da maneira certa. Porque primeiro eu não entendia nada, não sabia nada, eu estava totalmente desconectado sobre o que eu tinha que realmente fazer. Gente, batismo é consciência. Mesmo quando a pessoa passou pelo mergulho, mas ela não sabia o que estava fazendo, aquilo ali não valeu. Não foi batismo. Batismo é um só. É o batismo de consciência, quando eu sei o que eu estou fazendo.
Eu quero dizer para você, batismo é algo de Deus, é algo lindo. Ceia é algo maravilhoso de Deus. Nunca devemos faltar o culto de ceia. E igreja é o melhor lugar do mundo para vivermos e vivermos como família espiritual. Siga firme, Deus é com você. Eu quero orar agora, entregando a sua vida para Deus. Senhor, toma esta vida, fortalece esta vida. Não deixe que Satanás venha tomar nada daquilo que o Senhor já preparou para esta vida. Cuida dela. Entregamos o teu filho, a tua filha diante do Senhor. Livra de todo mal. Cuida da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.